O GP do México de 2025 não foi apenas mais uma corrida na temporada. Ele se tornou um ponto de virada para Gabriel Bortoleto e, por extensão, para toda a dinâmica de desenvolvimento e sucessão de pilotos na Fórmula 1. O jovem brasileiro largou apenas em 16ª posição, reflexo de um carro de meio de pelotão e de uma temporada em que a Sauber ainda buscava equilíbrio técnico e consistência. Contudo, a corrida revelou mais do que habilidade individual. Revelou um piloto com maturidade estratégica e capacidade de leitura de pista acima do esperado para alguém em seu primeiro ano na categoria. Desde a largada, Bortoleto demonstrou frieza. O asfalto do Hermanos Rodrigues, conhecido por ser exigente e recompensar pilotos com visão e técnica, foi cenário de um desempenho que muitos chamariam de veterano. Enquanto adversários se concentravam apenas na posição, o brasileiro aplicava paciência e inteligência. Cada curva era estudada, cada brecha na pista aproveitada. Mas o momento mais significativo da corrida veio quando ele se aproximou de Isack Hadjar, piloto da Red Bull e considerado o favorito da equipe para assumir o assento no grid em 2026. A batalha não era apenas de pontos, era uma disputa simbólica de narrativa, tradição e expectativas políticas dentro do paddock. Hadjar, já reconhecido dentro da academia Red Bull como um talento a ser promovido, foi confrontado por um piloto que não estava sob a tutela direta da Red Bull. Bortoleto não tinha o peso de um contrato de desenvolvimento, mas carregava a pressão de representar a Audi Sauber e, mais que isso, de demonstrar seu valor em cada curva. A ultrapassagem do brasileiro foi cirúrgica. Esperou o momento ideal, calculou ângulos, velocidade, posicionamento e avançou decisivamente. Não foi apenas técnica, foi um recado sobre capacidade de leitura de corrida, maturidade e frieza. A reação no paddock foi de imediata. Dentro da Red Bull, analistas e engenheiros começaram a questionar a preparação de Hadjar e a narrativa construída em torno de seu futuro. Helmut Marko, cérebro por trás da Academia de Talentos, viu que sua projeção estava sendo contestada na prática. A vitória simbólica de Bortoleto sobre o francês deixou claro que o talento genuíno não depende de histórico na academia ou suporte institucional, depende da execução em pista e da leitura da corrida. Mas os impactos foram além da Red Bull. Dentro da Sauber, a equipe percebeu que não tinha apenas um piloto competitivo, mas um ativo estratégico que poderia mudar sua relevância na F1. O desempenho de Bortoleto mostrou que o investimento da Audi no projeto suíço estava começando a dar frutos. A equipe vinha testando e calibrando a correlação entre simulador, CFD e túnel de vento, buscando que o carro de 2026 entregasse previsibilidade e desempenho real. A performance do brasileiro no México validou essa metodologia, mostrando que planejamento de longo prazo e execução técnica podem gerar resultados imediatos quando combinados com talento natural. A ultrapassagem sobre Hadjar teve repercussões estratégicas diretas. Dentro da Red Bull, Helmut Marko precisou recalibrar sua visão de promoção. A ideia inicial era colocar Hadjar no assento de destaque em 2026, com Bortoleto ainda figurando como promessa de outro programa. No entanto, a corrida no México provocou uma série de questionamentos. Se Bortoleto conseguiu superar Hadjar com menos recursos e sim a pressão de uma academia estruturada, qual seria a melhor estratégia para manter o domínio sobre a formação de talentos? Helmut Marko teve de considerar adiar a promoção do francês, repensar a logística da academia e revisar métricas de avaliação de jovens pilotos. Além disso, a corrida acendeu discussões sobre a política de talentos na F1 como um todo. A Red Bull, acostumada a controlar narrativas de talentos, percebeu que há variáveis externas que podem subverter planos de longo prazo. Gabriel Bortoleto, protegido pela Audi Sauber, estava mostrando que consistência, técnica e frieza são ativos que não podem ser fabricados pela academia, precisam ser demonstrados em pista. A comparação direta com Hadjar, que contava com toda a infraestrutura da Red Bull, colocou em xeque métodos tradicionais de desenvolvimento e planejamento de sucessão. Do ponto de vista técnico, a corrida reforçou a importância do trabalho de correlação da Sauber. O SF25K, apesar de não ser o carro mais competitivo do grid, mostrou evolução em desempenho aerodinâmico e estabilidade em curvas de média velocidade, permitindo que Bortoleto explorasse o máximo da máquina. A condução firme e a capacidade de manter ritmo consistente, mesmo em meio a tráfego e pressões, destacaram a maturidade do piloto. Cada ponto conquistado, cada posição ganha era mais do que números. Era prova tangível de progresso técnico e humano.
O impacto psicológico também foi profundo. Para Bortoleto, superar Rajar foi uma afirmação pessoal e profissional. Ele estava no mesmo palco que os favoritos, competindo de igual para igual e deixando claro que seu futuro não seria definido por limitações institucionais nem expectativas de terceiros. Para Red Bull, a ultrapassagem foi um alerta. A promoção de talentos precisa considerar resultados reais em pista e não apenas projeções internas. O efeito dominó atingiu também outras equipes, que começaram a observar mais atentamente o desempenho do brasileiro e questionar rankings, previsões e estratégias de curto e longo prazo. O episódio no México reforçou que a F1 não é apenas sobre carros ou tecnologia, é também sobre política, percepção e narrativa. A vitória simbólica de Bortoleto sobre Rajar não apenas abalou planos da Red Bull, mas também elevou a percepção sobre a Audi Sauber como incubadora de talentos. Agora, o brasileiro não é apenas uma promessa, é uma força que redefine expectativas, impacta decisões estratégicas e muda a forma como equipes e analistas veem o potencial de pilotos fora da academia tradicional. Por fim, a corrida destacou o valor de um piloto independente em ascensão. Bortoleto mostrou que talento, disciplina e execução podem superar tradição, marketing e estrutura consolidada. A performance no México foi um alerta para todo o paddock. Existe um jovem brasileiro na pista que não apenas pontua, mas redefine narrativas, altera estratégias de equipes e força líderes de programa a reconsiderar caminhos previamente planejados. O resultado foi mais do que um 10º lugar. Foi a confirmação de que Gabriel Bortoleto é um protagonista emergente, capaz de transformar o jogo da Fórmula 1 antes mesmo de entrar em uma equipe top de fábrica. O GP do México de 2025 se tornou o palco de um dos momentos mais marcantes da temporada para Gabriel Bortoleto. O jovem piloto brasileiro largou apenas em 16º, frustrado, mas consciente do potencial de seu carro. Enquanto muitos esperavam uma corrida sem grandes destaques, o que aconteceu nas voltas seguintes mudou completamente a percepção sobre o talento do paulista e sua posição no cenário da Fórmula 1. Desde o início, era evidente que Bortoleto tinha ritmo de veterano. Apesar da largada modesta, o brasileiro começou a escalar posições com paciência e precisão, aproveitando cada oportunidade, cada erro de seus rivais e cada ponto cego da corrida para ganhar terreno. Mas o momento mais impactante veio quando ele se aproximou de Isaac Rajar, piloto da Red Bull e favorito a ser promovido na academia da equipe em 2026. Este duelo não era apenas uma disputa de posição na pista, era um confronto simbólico entre gerações e projetos. De um lado, a promessa já moldada da Red Bull. Do outro, a aposta independente da Audi Sauber. A ultrapassagem de Bortoleto foi estratégica e perfeita. Ele esperou o momento certo, calculou cada ângulo da curva, mergulhou decidido e passou a Rajar com uma frieza que impressionou veteranos e analistas. Não se tratava apenas de ganhar uma posição. Era uma demonstração clara de que o talento do brasileiro transcende marketing, nacionalidade ou estrutura da equipe. O impacto dessa manobra reverberou no paddock. Engenheiros, analistas e dirigentes começaram a questionar se a narrativa sobre Rajar como futuro da Red Bull não precisava ser repensada. Dentro da Red Bull, a repercussão foi imediata. Helmut Marko, responsável pela Academia de Talentos, se viu diante de uma incógnita. Rajar, até então promovido como a joia da equipe, foi superado por um estreante protegido pela Audi, com menos recursos e sem o peso de expectativas internas. A vitória simbólica de Bortoleto acendeu debates internos e forçou reconsiderações sobre a promoção de pilotos para 2026. A pressão sobre Rajar aumentou, e a Red Bull começou a recalibrar a estratégia de sucessão enquanto Sauber observava, silenciosa, mas satisfeita com a evolução do seu jovem piloto. Os comentários de especialistas reforçaram a dimensão do feito. Martin Brundle destacou que Bortoleto lembrava Verstappen em 2016, mas com disciplina e maturidade ainda maiores. Pilotos veteranos, analistas e engenheiros começaram a notar que, mesmo com um carro de meio de pelotão, o brasileiro conseguia superar adversários mais experientes e equipados. A corrida no México transformou Bortoleto de promessa da Audi Sauber em um nome que agora todos no grid observam com atenção. Além da performance em pista, o episódio revelou o perfil estratégico do piloto. Bortoleto não apenas conduziu o carro com habilidade, mas também compreendeu as nuances da corrida e o jogo político da F1. Ele sabia da importância de cada ponto, cada ultrapassagem e cada manobra, transformando uma corrida frustrante em um triunfo técnico e simbólico.
Seu desempenho deixou claro que ele não depende de muletas políticas para brilhar. Seu talento é autossuficiente e capaz de mexer com hierarquias estabelecidas. O resultado foi mais que pontos na tabela. Bortoleto se tornou um ativo estratégico da Audi Sauber, um piloto capaz de desafiar a narrativa dominante da Red Bull e questionar as previsões sobre a formação de talentos no grid. A ultrapassagem sobre Rajar simbolizou uma virada na temporada e um aviso claro para as equipes concorrentes. Existe um brasileiro em ascensão e ele pode moldar o futuro da Fórmula 1 antes do esperado. Com consistência, frieza e visão de corrida, Gabriel Bortoleto mostrou que seu caminho na F1 não é definido apenas pelo carro que dirige, mas pelo talento que possui. A corrida no México marcou um ponto de inflexão. O jovem piloto passou a ser não apenas uma promessa, mas uma referência, alguém capaz de disputar no nível mais alto e desafiar estruturas consolidadas, reescrevendo a narrativa de talentos e oportunidades na Fórmula 1. Depois do GP do México, Gabriel Bortoleto chegou no paddock com um misto de reconhecimento e responsabilidade. A corrida não apenas mostrou seu talento em pista, mas também acendeu discussões estratégicas entre as equipes. Dentro da Sauber, havia um sentimento de satisfação. A metodologia aplicada na correlação entre simuladores, CFD e túnel de vento estava mostrando o resultado real, e o desempenho do brasileiro validava meses de trabalho técnico e planejamento da Audi. Cada ajuste realizado durante a temporada começava a fazer sentido, e a equipe podia enxergar um futuro promissor com o Bortoleto no comando das suas evoluções. Para o piloto, o impacto psicológico também foi significativo. Até então, ele era visto como um jovem talento promissor, ainda aprendendo a lidar com a pressão de competir na maior categoria do mundo do automobilismo. No México, ao superar Isaac Rajar, um piloto já consagrado na estrutura da Red Bull, Bortoleto provou que não apenas tinha habilidade, mas também frieza, inteligência e capacidade de tomar decisões rápidas em momentos críticos. Esse resultado não mudou apenas a percepção de outros pilotos. Ele redefiniu a narrativa sobre quem realmente poderia ameaçar os favoritos do grid em 2026. A repercussão na Red Bull foi imediata. Helmut Marko, responsável pela Academia de Talentos, começou a reavaliar o planejamento de promoção de Rajada. Percebendo que manter o francês à frente de um piloto que se destacava sem o mesmo apoio poderia gerar riscos estratégicos e de imagem. Engenheiros e analistas da Red Bull Barry Trains discutiam informalmente o potencial de Bortoleto, apontando semelhanças com Verstappen nos primeiros anos, mas destacando sua disciplina e maturidade, características raras em um piloto tão jovem. Enquanto isso, a Sauber intensificava os trabalhos para 2026. O foco estava em aproveitar os dados do SF25, o carro de 2025, para refinar conceitos do próximo modelo sobre o regulamento Audi. Ajustes em suspensão, fluxo de ar e novas soluções de refrigeração seriam testados em simulações, garantindo que a transição para o carro de 2026 fosse a mais suave possível. O sucesso do mexicano reforçou que Bortoleto era capaz de fornecer feedback técnico preciso, acelerando a evolução do projeto e ajudando a equipe a preparar o pacote para lutar de igual para igual com carros de ponta. O brasileiro também se tornou uma referência para outros jovens pilotos da categoria. A performance consistente, inteligente chamou a atenção de equipes de jornalistas, que começaram a enxergar nele não apenas um estreante, mas um protagonista emergente. Cada ponto conquistado no México, cada ultrapassagem calculada, era interpretado como prova de que o futuro da F1 poderia ser moldado fora das academias tradicionais, e que talento, disciplina e oportunidades certas podiam gerar resultados inesperados. Do ponto de vista do paddock, a corrida criou uma nova dinâmica. Rivalidades foram reavaliadas, estratégias de promoção ajustadas e a atenção da mídia voltou-se para a Sauber e para a Audi. A corrida mexicana não foi apenas um evento isolado. Serviu como sinal de alerta para as equipes de ponta, lembrando que jovens pilotos com carros de meio de pelotão podem alterar a percepção de hierarquia na Fórmula 1.